Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre uma frase muito interessante do Gerardo Rufino, que é um empreendedor, também palestrante, que eu respeito muito, né? Tem muito conteúdo interessante para falar pra gente, tanto pela história de vida dele, enquanto empreendedor, enquanto pessoa, como também, né, enquanto conhecimento que ele pode transferir pra gente, né, por toda essa vivência que ele teve ao longo do tempo, que eu acho que a capacidade de comunicação dele é realmente muito, muito boa, né? E quem dera um dia chegar lá, né? Ter uma capacidade de comunicação tão boa como a dele. E o que acontece, né? Há um tempo atrás ele usou uma frase, né, que foi inclusive citada por outras pessoas e gerou até alguma polêmica em determinado momento, mas essa frase ela é muito boa, tá? Eu quero falar um pouco para vocês sobre isso e como isso tem a ver com a nossa produtividade, né? Como nós somos afetados, quem busca um máximo de produtividade é afetado por isso. Se você não é inscrito no canal, peço aí, por favor, que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente, nos apoie assim. A gente está aqui sempre trazendo conteúdo para você. Agradeço a sua presença. Inclusive, você pode deixar sugestões de temas para vídeos nos comentários e também sugestões para lives que nós podemos fazer posteriormente aqui no nosso canal. Então, indo para o assunto, pessoal. Eu já vi, inclusive, essa frase dele ser falada de formas diferentes, né? Mas basicamente é isso. Ele menciona que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho por dia, né? Já ouvi, inclusive, ele falar também 16 horas de trabalho por dia, né? E ele conta a história de vida dele sobre os momentos mais complicados que ele passou, né, nesse sentido, e como ele conseguiu vencer na vida apesar dessas adversidades, né? E é muito interessante toda a forma como ele expressa, toda a forma como ele comunica isso. Mas deixando de lado especificamente a história do Gerardo Rufino e se apegando a essa frase, eu penso muito na realidade dela para mim, né? Para mim isso funcionou muito bem. Houve uma época na minha vida que eu pegava uma quantidade absurda de ônibus por dia, né, de coletivo, para poder estudar e trabalhar, né? Eu lembro que em 2009 eu fazia um curso de redes de computadores no Senai e fazia também um curso de administração de empresas, né? Foi a minha primeira faculdade. E havia um intervalo de horário significativo entre os dois e havia uma distância também significativa entre os dois, né? Então eu pegava uma quantidade de ônibus que pode parecer ridícula, mas chegava até 12 ônibus por dia, né? Eram literalmente 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar do meu curso do Senai, né? E mais 3 ônibus para ir e voltar do meu curso lá da universidade, né? Então, quando eu ia para casa durante o período da tarde, eu precisava passar por essa experiência desagradável de ter aí até 12 ônibus em um único dia, né? Quando eu não precisava fazer isso, eu conseguia fazer em um turno menor. Em um trajeto menor, na verdade, né? E, assim, era muito cansativo, sem sombra de dúvida, né? Mas valia a pena, né? Naquilo era um momento da vida que eu estava passando por uma transformação profissional significativa, né? Na verdade, eu estava começando minha vida profissional com mais intensidade mesmo, né? Foi uma forma de usar, né, aquela energia que eu tinha ali enquanto muito jovem ainda, né, para conseguir aprimorar habilidades e usar isso com destreza no futuro, né, para melhorar aí o meu destino, né, financeiramente falando, pelo menos. E foi um momento muito importante na vida, né, porque era muito cansativo, como você pode imaginar, né. Muitos dias eu acabava indo mesmo e ficando a tarde inteira na faculdade esperando uma aula começar à noite, né, ou já no finalzinho da tarde, começo da noite, porque não era viável até financeiramente fazer isso, né? Era, obviamente tinha um custo, né? Eu venho de uma família muito humilde, então isso não fazia muito sentido para mim em alguns momentos. Mas em alguns dias eu acabava assim pegando os benditos 12 ônibus, né? Em um único dia. Então, valeu a pena esse esforço? Valeu muito a pena, né? Eu consigo ter uma vida confortável, né? Eu não sou uma pessoa que fica esbanjando, sou uma pessoa muito simples, na verdade. Então não fico apresentando aquilo que eu tenho, ou, enfim, eu acho que isso não é muito o meu estilo de pessoa. Mas eu vivo uma vida muito mais tranquila hoje em dia em decorrência de todo esse esforço que eu fiz lá no passado, né? Hoje em dia a gente escuta muitas pessoas falarem que não vale a pena você estudar, que você deve buscar uma forma de renda aí alternativa, só trabalhar de internet, ser influenciador, ser isso, aquilo, outro, etc. A internet tem muito disso. E vou dizer para vocês o seguinte, existem muitas formas de ganhar dinheiro de fato, inclusive a internet aqui é um dos meios para isso, né? Mas essas profissões tradicionais, elas ainda permitem você construir uma vida um pouco mais segura. Talvez não tenha tudo aquilo que as pessoas imaginam que querem. Às vezes por inexperiência, por falta de instrução, né? Seja lá qual for a razão, né? Há uma perspectiva muito falha, assim, em grande parte das pessoas, de que para você ter uma vida satisfatória você precisa ter um carro muito bom, usar uma roupa muito boa
estar sempre ali naquelas festas mais agradáveis, poder fazer uma viagem para a Europa todo ano e gastar rios de dinheiro, etc. E não é exatamente isso que faz tua vida melhor, tá? Na verdade, isso é uma grande besteira, né? Isso é para pessoas que ainda estão, talvez, engatinhando aí na sua vida, né? As nossas realizações financeiras, elas são sim muito importantes, né? Eu sou plenamente favorável a você construir ativos, né? Ter aplicações financeiras, imóveis, veículos, etc. Isso é importante, sim, faz parte da vida. Mas não é só isso, né? Não é só isso. E, assim, ter uma profissão faz muita diferença, né? E, claro, você não deve ser refém apenas de uma fonte de renda, né? Isso não faz sentido também. Mas é importante desenvolver as habilidades para construir o futuro, né? E quando você sai de uma situação pobre, né, como era a minha realidade no passado, e você começa a construir tudo do zero, vai te exigir um esforço muito grande. E aí cabe muito bem essa frase do Gerardo Rufino, né, das 16 horas de trabalho por dia. Realmente, né, quem se dedica tanto consegue vencer, né, consegue vencer a lógica desse sistema como um todo, tá? Porque, imagina só, né, você acorda, quem trabalha já, né, já está aí na maioridade, você acorda ali, talvez 6 horas da manhã, 6 e pouquinho, vai trabalhar, trabalha no horário comercial, às vezes até um pouco mais tarde, está chegando aí na sua casa mais ou menos umas 19h30, umas 20 horas, né, umas 8 horas da noite. Você gastou a maior parte do seu dia trabalhando para outras pessoas, né? Construindo aí o sonho delas, por assim dizer, né? Enquanto empreendedores, que são pessoas louváveis por serem empreendedores, né? Claro, tem tipos de chefe diferentes, né? E às vezes você nem tem raiva da empresa, você tem raiva do chefe que você tem, tá? Isso é uma coisa que a gente fala no outro vídeo depois. Mas, assim, quando você chega na sua casa, se depois que você chegou, você está satisfeito com aquilo que você está ganhando, ou você simplesmente já está super cansado e agora você acha que deve se recompensar comendo o que você quer, relaxando da forma como você quer, talvez assistindo um filme, uma série, uma novela, um jogo, enfim, seja lá o que for que você goste de fazer no seu tempo de folga, talvez o seu destino não vai mudar tão rápido, pelo menos, se você seguir nesse caminho, tá? E aí entra a frase do Gerardo Rufino, né? Ele não está dizendo que é necessariamente fácil. Se torna mais fácil quando você tem um objetivo claro, né? Quando você tem um foco aí bem direcionado para o que você quer da sua vida. Pode ser que seja ter muitos bens materiais, talvez seja esse o seu desejo. Talvez seja ter um pouco mais de liberdade, né? De ter a capacidade de escolher passar, por exemplo, um ano sem trabalhar, né? Eu lembro que quando isso aconteceu para mim, a primeira vez, né? Eu alcancei um objetivo financeiro significativo, que foi um apartamento que eu comprei. Acho que eu tinha, na época, 24 anos, né, quando eu dei entrada no meu primeiro apartamento. E aquilo foi muito significativo para mim, né? Assim como foi também quando eu comprei meu primeiro carro. Então, essas pequenas conquistas, né, que para algumas pessoas são conquistas de uma vida, né, elas são muito, muito interessantes de se ter, né? Elas são muito motivadoras, te dão mais vontade de seguir em frente, de lutar com mais gana para você chegar aonde você deseja, né, em objetivos que você tem traçados, talvez até maiores do que esse aí para sua vida. E isso só foi possível porque, para mim, né, quando eu chegava em casa ali, eu me sentia atrás de muitas pessoas, porque muitos meus colegas vinham de famílias abastadas, né, pessoas que tiveram a oportunidade de estudar em locais mais interessantes. Eu estudei na rede pública, né, no ensino público do Brasil aqui, você sabe como é, né? Eu estudei da quarta série até o ensino médio na escola pública, né? E depois fui para uma faculdade pública, felizmente, né, consegui aí ter essa realização de entrar, não existia nem na época, né, entrei no vestibular tradicional em uma faculdade pública aqui no meu estado, né? E com muito esforço consegui, né, alcançar aí algum sucesso na minha vida, né? Logo no princípio dela começaram as coisas a encaixar direitinho. Mas por que isso aconteceu, né? Porque além de estudar tanto, fazer esses dois cursos que eu falei para vocês de segunda a sexta-feira, né? Pegando aí os meus 12 ônibus em alguns dias. No sábado de manhã eu fazia inglês e no sábado à tarde eu fazia espanhol, né? E às vezes, para economizar dinheiro, como eu tinha ali uma distância de alguns quilômetros entre um curso e outro, tinha um período de tempo significativo entre um e outro, eu ia caminhando, né, para economizar uma passagem, né? E na época a cidade não era tão violenta como é hoje, né? Realmente ela não era tão violenta como é hoje. E isso foi importante para mim, né? Porque tempos depois eu tive a oportunidade de fazer trabalhos com pessoas na América Latina falando espanhol, né? E também com pessoas de outros países, tanto europeus como americanos, etc., falando inglês, né? Em alguns eu me saí melhor, em outros eu me saí não tão bem assim, mas isso foi aprimorando até eu conseguir ter uma capacidade de me comunicar melhor em idiomas diferentes, né? Aquele esforço que eu fazia então,
depois de chegar no meu curso, né, no primeiro momento, foi fundamental para eu conseguir ter o sucesso que me permitiu depois ter algumas conquistas financeiras, né. E depois que eu comecei a trabalhar, né, fui para uma multinacional, teve uma experiência super bacana como trainee, né. Quando eu chegava na minha casa, eu via meus colegas muitas vezes à frente de mim, por terem tido várias oportunidades que eu não tive anteriormente, né, e por serem pessoas muito capacitadas, né. E isso é importante destacar. Existem pessoas com capacidades diferentes na vida. Não tem problema nenhum você assumir que tem pessoas que sabem mais do que você sobre algum assunto. Na verdade, é até importante você conseguir identificar isso. A questão é o que você vai fazer com essa informação, né? Se eu sei que tem pessoas melhores do que eu tenho que buscar me aprimorar, né? E essa busca pelo aprimoramento, justamente visando ser melhor, né, do que as pessoas que eu via ao meu redor, me fazia com que eu chegasse em casa à noite, já cansado muitas vezes, mas continuasse estudando, buscando aprender, desenvolver, construir. E isso me permitiu crescer na minha carreira mais rápido, né? E aí, depois de um tempo, né, saindo ali de consultor, virei gerente de uma startup, depois virei diretor de um hospital, né? Depois, ainda enquanto diretor do hospital, já tinha minha própria empresa, né, de consultoria e educação corporativa, que eu tenho até hoje. Comecei a fazer projetos para empresas de portos diferentes, entidades diferentes, pelo Brasil inteiro, né? Já tem cliente no Rio Grande do Sul, tem cliente em São Paulo, tem cliente na Paraíba, tem cliente em Sergipe, Rio Grande do Norte, aqui mesmo, obviamente, né, no estado do Ceará, né, entre outros estados pelo Brasil diversos aí, que já foram ou alunos de cursos, ou projetos de consultoria, ou outros tipos de projeto que a gente realiza também de assessoria, buscando melhorar aí a rotina dessas instituições, dessas empresas, né. E depois que eu fiquei somente no meu próprio negócio, né, que eu já faço isso há algum tempo, minha vida também melhorou em qualidade, né. E agora, aquele momento que eu queria descansar um pouco, lá no passado, né, eu desejava tanto isso, eu posso ter um pouco mais agora. Não é ainda tão tranquilo assim, ainda tenho uma rotina muito agitada, mas já não passo mais por aquela realidade que eu passei enquanto eu era jovem e tinha bastante energia para isso, né. É óbvio que eu ainda sou jovem, né, mas era bem mais jovem ainda, né, e tinha muito mais energia nesse sentido do que tenho hoje, né? Tenho que considerar aí os fatos da vida, né. Então, assim, essa frase do Gerardo Rufino, para mim, ela é extremamente verídica, né. Eu acho que sou uma prova viva disso, né. Meus pais são pessoas que vieram de uma situação bem simples, assim, bem pobres mesmo, no começo da vida deles, né? E permaneceram assim a vida inteira, né? Eles lutaram muito para criar nossa família. E eu agradeço muito o esforço que eles fizeram, né, nesse sentido. Mas só houve uma mudança significativa financeiramente na minha vida pelo meu próprio esforço, né? A gente saiu de uma situação muito difícil para uma situação mais confortável com essa garra enorme de trabalhar muito tempo, né? Eu costumo dizer para as pessoas, e é a minha frase, não é a frase do Gerardo Rufino, né, que o sucesso da sua vida, o que vai definir o seu futuro, é o que você faz depois das 18 horas. Se você chegou na sua casa ali e colocou os pés na cadeira, né, sentou-se ali no sofá e começou a ver TV, talvez isso seja tudo que você vai fazer a sua vida inteira, né? E essa conversa não é exatamente sobre você trocar de carro a cada 2 anos, ou você morar num apartamento um pouco maior e poder trocar depois, etc. Não é isso, né? É sobre você ter qualidade de vida real, ter capacidade de guiar o seu destino, o seu tempo, né? De escolher onde está e quando está, né? Eu, por exemplo, hoje faço projetos à distância, né, no meu negócio, no meu trabalho, e se eu quiser estar em outro local, em outra cidade, em outro país, eu posso, né, e posso continuar atendendo meus clientes a partir desses locais. Óbvio, né, ter meus compromissos presenciais com eles, inclusive, né, mas isso é algo possível, tá? E ter essa mobilidade hoje é muito bom para mim. Isso se constituiu por quê? Porque eu desenvolvi habilidades que não são tão comuns, né, pelas minhas especializações, não de graduação somente, eu já falei no outro vídeo, né, tenho um histórico profissional e também de ensino formal grande, mas pelas habilidades que eu desenvolvi para sanar problemas, né, para tratar situações reais dentro das empresas, né. Isso me permitiu construir a minha vida até aqui, financeiramente falando, profissionalmente falando, e agradeço muito aí as oportunidades, né, que foram surgindo e que eu consegui agarrar com muito esforço, né, para chegar até aqui. Então, meu ponto de vista aí, fechando já o vídeo, essa frase é muito real, tá? Você pode desconsiderar esse fato, né, e esperar que alguém venha e ajude magicamente a sanar aí suas necessidades. Você pode esperar que outra pessoa cuide de você,
pode esperar um aumento que talvez não venha tão rápido quanto você imagina, só um crescimento lá na empresa em que você já está. Ou você pode encarar o fato que, para construir a vida, você vai precisar fazer um esforço que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, né? Que você vai ter que abdicar de determinados momentos com amigos, talvez se afastar de algumas pessoas, por mais esquisito que isso possa parecer, falar hoje em dia, né? Mas isso é uma coisa que eu aprendi lá no passado na minha vida e considere isso com seriedade, né? Às vezes, para você mudar o seu futuro, uma das primeiras ações que você precisa tomar é se afastar de algumas pessoas que andam perto de você, né? Tem gente que realmente não vai agregar nada para a sua vida, então considere, né, que é uma boa opção não estar tão próximo de pessoas assim, tá? E claro, né, se você quiser mudar de vida, né, e ter um pouco mais de tranquilidade, poder ter uma segurança financeira, rendimentos razoáveis dos seus ativos, né, e poder ter a opção de não ficar refém, de viver em um local específico, seja uma cidade, um estado ou um país, você precisa considerar muito as suas formas de construir renda, onde você aplica essa renda e como você vai utilizar isso com sabedoria na sua vida para poder viver bem, né? Não quer dizer que você precisa ter aí milhões em patrimônio, né? Óbvio, né? Se você conseguir, maravilha. Mas mesmo que você consiga ter esse dinheiro todo, talvez você não consiga fazer um bom uso se você não compreender como essa dinâmica funciona, tá? E sim, existem muitas pessoas que mesmo tendo recursos acabam ficando pobres depois, né? Seja pelos vícios da vida, seja simplesmente pela má gestão desses ativos. Então não é só sobre ter dinheiro, né? É sobre entender como funciona a economia, como funciona o sistema financeiro, como funciona a geração e a gestão de riquezas, né? Isso é o que vai acabar fazendo com que a sua vida melhore. Óbvio, nada disso vem sem esforço. Então, se você não tiver interesse em trabalhar as 16 horas aí que o Gerardo fala, talvez não vá mudar muita coisa na sua vida. Mas se você acredita que pode mudar, que pode fazer e deseja fazer uma mudança significativa na sua vida, que tal você pensar em buscar uma renda extra naquele horário de folga que você queria estar de folga, né? Naquele dia do futebol, ou da festa, ou da saída com os amigos ou amigas, etc., né? Que tal você buscar um conhecimento diferente das pessoas ao seu redor? Talvez algo que você nem faça ainda, talvez algo que nem lhe interesse tanto no primeiro momento, mas que você vê que há uma demanda no mercado para isso. Talvez isso seja o caminho para você mudar de vida, né? E isso só vai acontecer se você estiver disposto a dar muito mais tempo para isso do que o que você já dá atualmente. E aí, né? Está à disposição de fazer esse esforço? Se sim, deixe no seu comentário o que você está pensando, ou fale um pouquinho, relate um pouco da sua vida também. Agradeço sua presença por aqui, desejo a você felicidades, um forte abraço. Aqui é o Wellington Nicado, Produtividade Máxima. Conto com sua presença no próximo vídeo e até breve.